Boa noite, galera. Graça e paz aí a todos aí que está acompanhando a nossa leitura Visão Panorâmica. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Esdras. Então, só um contexto aí da onde nós paramos. Nós terminamos o livro de 1ª e 2ª Crônicas, lembrando que Esdras ele fez uma recordação ao povo que estava vindo do cativeiro e ele focou a vida de Davi e a vida de Salomão. Na vida de Davi, ele focou todo o preparativo para a construção do templo. Ele mostrou o quanto Davi foi um homem generoso e apaixonado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que instituiu a adoração 24 horas por dia diante da arca. E na vida de Salomão, ele também focou esse lado da generosidade de Salomão, os grandes sacrifícios que Salomão fazia diante do altar do Senhor. Era um homem muito generoso e também focou o tempo glorioso de Israel, que é o tempo do reinado de Salomão, no qual a terra esteve em paz, não houve guerra no período do reinado de Salomão, e ele era a figura do reinado milenar de Jesus. E aí a história terminou com os reis maus de Judá, que Deus levantou Nabucodonosor para que levasse então o povo ao cativeiro, porque ele já tinha profetizado que se o povo abandonasse o Senhor iria levar eles da terra para o cativeiro. E então assim, o último império a ser levantado foi a Babilônia. Eles destruíram Jerusalém, os muros de Jerusalém, botaram fogo na cidade e levaram a última tribo, que é a tribo de Judá, para o cativeiro. E aí o livro de Esdras nos conta a respeito do retorno do cativeiro para Jerusalém, para a construção do templo e depois para a construção da muralha de Jerusalém, com o livro de Neemias, que é o próximo. Então assim, nós temos esses livros: Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, tudo no mesmo período, tudo paralelo, ali praticamente no mesmo tempo, só para contextualizar. Então assim, o livro de Esdras. Quem foi Esdras? No capítulo 7 nos mostra que Esdras, ele era um escriba, ele é um sacerdote da tribo de Arão, ele também é um mestre da lei, conhecedor da lei de Moisés, e ele foi um líder que liderou a segunda viagem do cativeiro para Jerusalém, com foco no ensino da palavra de Deus, no ensino da lei de Moisés. A primeira viagem foi com Zorobabel, com foco na construção do templo de Deus. O nome de Esdras significa auxílio, socorro ou ajuda, o que literalmente ele foi para Israel. Foi um homem que a Bíblia deixa claro que Deus estava com ele, e a sua história é maravilhosa. O livro só tem 10 capítulos. A divisão do livro, então, do capítulo 1 ao capítulo 6, é a história de Zorobabel, a sua primeira viagem e a construção do templo. Do capítulo 7 ao capítulo 10 é a história de Esdras e o período que ele levou o povo ao arrependimento e avivou ali o povo que estava em rebeldia. E nós vamos falar disso dentro do livro. Então, essa é a nossa pequena introdução a respeito do livro de Esdras. Então, pela tradição judaica, ele é o autor desse livro. Então, vamos para o capítulo 1, começar então. Então, assim, capítulo 1 já começa interessante, porque fala que Deus levantou um rei pagão, o rei Ciro da Pérsia. Então, o rei Ciro, parece que Deus se revelou para ele, porque ele reconhece Deus como o Senhor que levantou ele para governar como um dos maiores impérios desse momento da leitura de Esdras. Então, vamos ler capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o reino, e também divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia,
o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então ele deixa bem claro que Deus, ele é o Senhor dos céus, e ele deixa claro que Deus habita em Jerusalém, que Jerusalém é a cidade do Deus vivo. E fica claro que ele também reconhece que foi Deus que despertou ele para essa construção. Então ele vai enviar, no capítulo 2, temos a lista dos que vão com Zorobabel para essa construção. E aí logo no versículo 2 tem algo que já me deixou confuso, né? Talvez deixe você também me confuso. Fala que com Zorobabel subiu um tal de Neemias, mas esse Neemias aqui não é o Neemias, copeiro do rei, do próximo livro que nós vamos ler. Esse Neemias aqui é um exilado que estava no cativeiro e veio com Zorobabel, só para também não dar uma confusão aí na mente de vocês. Então essa é a nossa primeira introdução. Então a história já começa falando que Deus levanta um rei pagão para construir o seu templo, e a Bíblia fala que isso era para se cumprir a promessa, a palavra, a profecia dada por Jeremias. Então, antes de a gente terminar aqui, vamos ler o que Jeremias falou. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Vamos lá. 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designado a Babilônia, virei a vós, cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus tinha profetizado por Jeremias, lembrando que Jeremias viveu num período lá dos últimos reis de Judá, então ele é antes do cativeiro, e ele profetizou que o povo iria para o cativeiro e que 70 anos de cativeiro eles retornariam para a sua terra. E aí Deus levanta então esse rei pagão para cumprir a sua palavra. Então é isso, galera. Essa é a nossa primeira introdução. Graça e paz, tamo junto.